Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Batista e nós estamos passando por uma pandemia agora relacionada ao coronavírus que causa a Covid-19. Mas todos ficam me perguntando, mas é coronavírus? É Covid-19? O que realmente está acontecendo? E seria uma epidemia? Seria uma pandemia? O que está acontecendo hoje em dia que nós não estamos entendendo? Então, preocupado com essa desinformação, eu estou trazendo para você as informações mais atualizadas e também tentando te explicar de onde o coronavírus surgiu, tá certo? Vamos começar então? Então olha só, trabalhando com o coronavírus na verdade, ele é um primo do vírus SARS, que causa a síndrome da angústia respiratória severa, que causa muito óbito, em função de uma insuficiência respiratória grave, em que o paciente ele desenvolve uma grande dificuldade de fazer a troca gasosa, que é fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico. É como se o pulmão do indivíduo, na sua unidade funcional chamada alvéolo, esse alvéolo perdesse a sua capacidade de trabalho. E então o pulmão do indivíduo começa a ficar inutilizado. Por isso que você viu algumas ilustrações por aí, quando falaram de China, Coreia, Itália, Espanha, em que tem alguns pacientes que estão deitados de bruço, que é o famoso decúbito ventral, para que o ventilador mecânico consiga usar áreas do pulmão que são mais expansíveis. Mas onde foi que tudo isso surgiu? Então, o coronavírus ele é um vírus chinês e ele começou então na cidade de Wuhan. E de lá, ele proliferou, alcançando centenas, milhares de pessoas, mas ele foi identificado por um virologista chamado Léo Pon. Esse indivíduo, ele fez o alerta com muita antecedência, mas como são vírus presentes em animais, a atenção devida não foi dada. E dali para frente esse vírus começou a se disseminar e está causando esse estrago que você está vendo hoje. Mas o que seria especificamente o problema causado pelo coronavírus? Para você ter ideia, a maior parte das pessoas que são acometidas por coronavírus, eles permanecem assintomáticos ou têm apenas sintomas leves. Mas a preocupação real é com a pneumonia daquelas pessoas que têm imunidade comprometida, como pessoas idosas e muito jovens. Então, nos extremos de idade, nós estamos falando do público de risco, também chamado de grupo de risco, ok? E o coronavírus? Ele, na verdade, é um grupo de vírus muito comum entre animais, mas em raros casos, os cientistas conseguiram identificar em seres humanos. E quando identificado em seres humanos, ele é extremamente letal. O poder de virulência, que é de agressividade do vírus, ou seja, do coronavírus, no corpo humano, é violento, ou seja, é altíssimo. E dados do Centro de Diagnóstico e Controle e Prevenção de Doenças norte-americano chamou então esse vírus de zoonótico. Então nós estamos ainda trabalhando com algumas especulações sobre o coronavírus. E o quadro clínico? O que é que realmente o indivíduo apresenta quando ele é acometido por coronavírus? Então, nós começamos aqui apresentando um indivíduo que ele vem com coriza, pode ter febre, tosse, dor de garganta e até dor de cabeça. Então, o coronavírus, que você visualiza aqui no meio, ele pode estar causando apenas um quadro similar a um resfriado, ou seja, que nós chamamos de sintomas leves. A grande problemática é que algumas pessoas, depois de uma semana, começam a apresentar traços de insuficiência respiratória associado a uma pneumonia grave, mono ou bilateral, o que compromete totalmente o funcionamento dos pulmões, fazendo com que o indivíduo então possa chegar ao estado de óbito. E trabalhando com o grupo de risco, aqueles indivíduos com sistema imunológico enfraquecido, ou seja, idosos e muitos jovens, há uma chance enorme de causar uma doença do trato respiratório mais baixo, ou seja, pulmão, brônquios, e ele é muito mais grave, podendo chegar então ao que nós falamos inicialmente como pneumonia ou como bronquite, certo? Por isso que grupos de risco também estão pessoas que já têm doença respiratória, como asmáticos
e bronquíticos, pessoas transplantadas também, pessoas acometidas por câncer que estão fazendo quimioterapia, pessoas com doença de imunossupressão, como nós já conhecemos a AIDS. Tá? E o que seria então essa situação de MERS e SARS? Olha só, pessoal. MERS é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, foi relatada pela primeira vez em 2012. Ela causa graves problemas respiratórios. Para você ter ideia, ela é tão violenta que de 3 a 4 pacientes a cada 10 infectados morrem. Isso são dados daquele Centro de Controle norte-americano que nós falamos, que é o CDC. E quando nós falamos da SARS? SARS é outro grupo viral que também podem causar sintomas respiratórios graves. Para você ter ideia, quando nós falamos dele, cerca de 50% dos casos são letais. Então significa que uma piora do quadro de coronavírus pode desenvolver então tanto MERS quanto SARS. E lembrando que SARS é um grupo de vírus primo do coronavírus. E atualmente, quando nós falamos lá do coronavírus de Wuhan, como eu falei para vocês desde o início, o que seja mais leve do que SARS e MERS, mas nós temos vários e vários pacientes onde nós temos 15 a 20% do quadro que se torna grave, exigindo hospitalização e terapia intensiva. O que isso quer dizer? São de 15 a 20% desses pacientes são de UTI. Por isso que você está vendo essa movimentação toda em todos os países, com todas essas medidas de segurança, gerando até mesmo isolamento social temporário. Por quê? Quanto menor o número de pessoas que você se depara, mais fácil é de controlar a proliferação, ok? E trabalhando com esse aspecto, nós temos aqui o seguinte, vamos lá. Como é que ele se espalha? É contato do humano com animais, lembrando que eu falei para vocês que o coronavírus ele vem de animais, contato entre seres humanos, ou seja, uma pessoa infectada passando para outra, ou contato com superfícies contaminadas, como madeira, plástico, metal, então seja uma mesa, uma cadeira, uma caneta, o que seja. E por fim, manipulação de objetos ou resíduos de pessoas que foram contaminadas, tá certo? E quando a gente fala do tratamento? Até o momento, não há tratamento específico. Ou seja, existem várias hipóteses de tratamento em fase de teste. E como é que eu faço para evitar esse coronavírus? Primeiro, não há uma vacina específica. Existem vacinas em fase de teste. Não deve frequentar ambientes com aglomeração de pessoas. Contato direto com outras pessoas deve ser evitado. Lavar as mãos com água e sabão é fundamental. Por quê? O álcool 70 ele só é importante para aquela sujidade não visível. Então, se a sua mão já está limpa, ou seja, lavada com água e sabão, aí sim o álcool 70 funciona. Evitar viagens e o seguinte, evitar a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar, tá certo? Trabalhando nesse aspecto, e as gestantes? Como é que nós vamos fazer? Pessoal, o grande problema da gestante é que ela pode evoluir rapidamente para SARS ou MERS, como nós falamos lá, podendo causar a morte materna e infantil ou gerar então quadros gravíssimos com sequela ou até mesmo gerar um aborto espontâneo, tá? No primeiro trimestre é muito observado. E quanto aos animais de estimação? Os animais de estimação eles podem sim ser infectados, principalmente cães e gatos. Tanto que nós podemos até falar sobre um quadro chamado peritonite infecciosa felina, causada pelo coronavírus, ou até mesmo o que nós chamamos de canino-pantrópico canovírus, que pode gerar infecção tanto em gatos quanto em cães. Tá? E a utilização das máscaras? A utilização das máscaras é o seguinte, pessoal. Primeiro, ela é importante para evitar epidemias. Ou seja, o que é uma epidemia? É quando você tem esse surto que nós estamos falando. O Ministério da Saúde aconselha que pessoas com sintomas usem máscaras ao sair em público ou ao conviver com familiares ou cuidadores. E os profissionais de saúde que têm contato com casos suspeitos ou confirmados. Então, não precisa de desespero para que você use máscara em todas as situações.
apenas em locais que tem um grande aglomerado de pessoas que ficam com aquele ar vicioso, tipo transporte público, ou se você vai ter contato com alguém que é suspeito ou confirmado do caso, ou se você apresenta os sintomas que nós falamos, que é tosse, febre, dor de garganta, mal-estar geral, para que você proteja as outras pessoas. E aí eu vou sair um pouquinho da tela para poder explicar para você o que é o Covid-19. Pessoal, Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. Então, o que significa Covid em português? É a doença do coronavírus. Então, significa que o Covid-19 é a coronavírus doença. Então, pessoas acometidas pelo coronavírus podem desenvolver a Covid-19, ok? Vamos voltar para a gente continuar conversando? Então, trabalhando com esse aspecto, quais são as informações mais atualizadas até o momento? Eu não vou trabalhar com estatísticas de cada país, porque isso está mudando dia a dia. Mas o que a Organização Mundial de Saúde declarou? Que o mundo enfrenta uma pandemia. Pandemia significa que os esforços para conter a expansão mundial dos vírus falhou. Ou seja, nós estamos numa situação fora de controle. Por isso que você pode estar achando que o fechamento de órgãos públicos, o fechamento de escolas, agora a discussão sobre o fechamento de academias, shoppings, cinema, agora bares e restaurantes, isso tudo é necessário. Por quê? Dá uma olhada na estatística aqui ao lado. Pessoal, 80% das pessoas vão apresentar sintomas leves, normalmente febre e tosse. Mas 14% já chega numa situação severa, onde entra aquela pneumonia que nós falamos, é a insuficiência respiratória aguda. E 6% chegam a doenças sérias, como choque séptico e até falência múltipla de órgãos e tecidos. Então significa que todas as providências que estão sendo tomadas a nível de saúde pública e atenção primária são fundamentais, ok? Então, o que eu tenho para te dizer? O que o Ministério da Saúde recomenda? Primeiro, pessoas que têm sintomas leves, como eu mostrei para vocês lá, febre, tosse, dor de garganta, procura o posto de saúde, que é a atenção básica. Agora, se evolui com dificuldade respiratória, procure um hospital. Dia 23 de março agora, nós vamos começar com a campanha de vacinação contra a gripe. Aí me perguntaram, mas então quer dizer que já tem a vacina contra o corona? Não, a vacina é contra o influenza, que causa a gripe. Qual é a intenção dessa vacinação? Facilitar o diagnóstico diferencial, ou seja, pessoas que chegarem até o pronto-socorro, até o posto de saúde com sintomas de gripe, se foram vacinadas, excluímos o influenza e aí sim temos mais proximidade no diagnóstico com corona. E idosos e doentes crônicos devem evitar contato social. Pessoal, o isolamento social é temporário, mas é necessário, ok? E as 10 coisas sobre o Covid-19. Primeiro, o vírus, ele entra em contato no organismo por mucosas, ou seja, olhos, nariz e boca. Por isso que você está vendo aí a solicitação para que jogadores de futebol não se abracem, pessoas que ao se cumprimentar depois não levem a mão à face. É fundamental evitar abraços. Demonstrações de carinho podem ser feitas de outra forma. Isolamento social é provisório e necessário para evitar a propagação dos vírus. Pessoal, agora é a coisa mais importante. Precisa lavar as mãos várias vezes ao dia. Precisa usar álcool gel. Vamos lá. Sempre lavar a mão com água e sabão. Agora, se a sua mão ainda está limpa e tem muito tempo que você lavou e tocou alguma superfície, pegou na mão de alguém, manipulou algum objeto, use álcool 70. O indicado é que você não aplique o álcool 70 por mais de 3 vezes sem repetir a lavagem das mãos. E o seguinte, para espirrar e tossir, use lenços descartáveis. Fique atento a tosse, espirro, dor de garganta ou algum problema gastrointestinal. Procure rapidamente um posto de saúde. Ao longo do tempo, o próprio organismo vai criar recursos para te proteger, ou seja, você vai criar imunidade contra o coronavírus. Por isso que mais de 80% da população permanece assintomática. Olha só, quanto maior o número de vírus no seu corpo, pior vai ser a situação, ou seja, o quadro é mais grave. Evite aglomerações e atenda às orientações das autoridades de saúde. Outro detalhe,
Equipamentos como celulares, tablets e computadores não devem ser higienizados com álcool 70. Existem produtos específicos para isso, ok? Senão você vai acabar causando dano ao equipamento ou fixação do micro-organismo no equipamento. Se você está com alguma dúvida, nós vamos postar no nosso blog, que é o blog.ctcom.com.br, todas as novidades, as últimas informações, tudo sobre o coronavírus e a Covid-19. Espero ter te ajudado e nós brevemente teremos mais sobre o que discutir sobre esse assunto. Um grande abraço, lave as mãos!